Neste vídeo, te mostraremos o que é e como buscar sabedoria. Em um mundo com problemas cada vez mais complexos e desafiadores, esta qualidade nunca foi tão essencial. O sábio rei Salomão reconhece o valor deste precioso atributo quando escreve: É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Provérbios capítulo 16, versículo 16. E para entender de fato o que é sabedoria, precisamos entender como a informação se transforma em conhecimento e este, por sua vez, torna-se em sabedoria. Ao entender esta hierarquia de conceitos e como aplicá-los no seu cotidiano, seja nos negócios, nos relacionamentos e na vida espiritual, você encontrará a virada de chave para alcançar os resultados que provavelmente não tenha achado até hoje. Informação. Informação refere-se aos dados organizados e processados de maneira significativa. São fatos, dados ou conteúdos que têm o potencial de transmitir conhecimento quando compreendidos. A informação é muitas vezes a matéria-prima do conhecimento. Perceba que a informação é algo meramente intelectual, algo que você sabe ou gostaria de saber. Existem dois aspectos sobre a informação que gostaria de destacar. O primeiro é o seu grande valor. E não se trata de valor intelectual apenas, mas principalmente valor monetário. Na era digital em que vivemos, a informação emergiu como uma moeda de valor inestimável, impulsionando o progresso, a inovação e a compreensão global. A acessibilidade a dados em tempo real, provenientes de diversas fontes, transformou a dinâmica da sociedade e dos negócios. A rapidez com que a informação circula molda decisões, influencia opiniões e catalisa mudanças. A exploração comercial da informação tornou-se uma prática predominante na economia digital. É muito bom quando encontramos aquele item que estamos procurando comprar em oferta em um anúncio online ou mantemos o contato em tempo real com pessoas no mundo todo na palma de nossas mãos. Mas existe o outro lado da moeda. O segundo aspecto deriva do primeiro, e é esse o outro lado que quero destacar. Pois diante do grande valor da informação, vários desafios e ameaças surgem e estão intrinsecamente ligados à forma como ela é produzida, disseminada, interpretada e utilizada. Perigos relacionados à privacidade e segurança, crimes digitais, notícias falsas, manipulação da opinião pública e impacto na saúde mental são alguns deles. Os que não reconhecem ou não enxergam este valor e o perigo associado a ele tornam-se pessoas facilmente manipuláveis. Pessoas nesta condição nunca serão sábias. No livro de Provérbios também está escrito: O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles mesmos sabem em que tropeçam. Provérbios capítulo 4 e verso 19. Pessoas fracassadas permanecem no fracasso muitas vezes devido à sua incapacidade de discernir entre a verdade e a mentira. Elas erram e não compreendem onde estão errando. Crie, portanto, um senso de cuidado ao compartilhar suas informações e ao mesmo tempo de análise do mundo ao seu redor, para que você seja capaz de identificar perigos e oportunidades. E tenha em mente que conhecer quais informações são valiosas não te ajudará muito se você não consegue aplicá-las em algo útil que traga algum resultado em qualquer campo de sua vida. É aqui que entra o conhecimento. Podemos definir o conhecimento como sendo a compreensão e assimilação da informação, resultando em uma visão mais profunda e contextualizada. Ele envolve a capacidade de interpretar, relacionar e aplicar informações de maneira significativa. O conhecimento é construído a partir da experiência e da reflexão sobre a informação.
Note que o conhecimento é bem mais profundo do que a informação, pois leva em conta um contexto específico. E que, diferentemente desta, que é meramente intelectual, o conhecimento envolve experiência prática. Você pode ter todas as informações sobre um automóvel que você deseja comprar, mas só irá conhecê-lo de fato quando o dirigir por diversas estradas ou saber tudo sobre determinada pessoa, mas se não passa tempo com ela, você não a conhece. No livro de Oséias está escrito: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei. E você não será mais sacerdote para mim. Visto que você esqueceu a lei do seu Deus, eu também esquecerei seus filhos. Oséias capítulo 4 e versículo 6. Aqui, a destruição do povo de Israel está associada diretamente ao esquecimento da lei de Deus, ou seja, ao abandono das práticas morais ordenadas por Deus a seu povo. Ao falar do julgamento final dos habitantes da terra, Jesus lança uma profecia impressionante. Ao se dirigir aos seus supostos seguidores, ele afirma: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7 e versículo 21 ao 23. Aqui temos um arrepiante exemplo de graça negada. Para aqueles que praticaram iniquidades, o texto deixa claro que aqueles que não praticam a vontade de Deus não são conhecidos por Ele, estabelecendo mais uma vez a relação entre conhecimento e a prática. Em outras palavras, Jesus não conhece quem não pratica a vontade do Pai. É fato que o que fazemos no dia a dia programa nosso cérebro e nos torna quem realmente somos. Na verdade, tudo começa com o pensamento. Os pensamentos se tornam práticas. Estas, por sua vez, enraizam e moldam o nosso caráter. Abordaremos os assuntos relacionados à nossa programação mental em um outro vídeo. A principal estratégia usada por Jesus para ensinar sua palavra era através de parábolas. Multidões se reuniam à sua volta e ficavam impressionadas com a simplicidade em que ele explicava assuntos complexos espirituais. Portanto, a metodologia usada por Deus para ensinar envolvia a transmissão de informações relacionadas a práticas do dia a dia. Esta é a chave para aprender qualquer coisa. Aqui temos que falar algo muito importante. Assim como a informação, o conhecimento pode ser perigoso. É bem conhecida a história da entrada do pecado neste mundo, que ocorreu através da ingestão do fruto proibido retirado da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme relatado no capítulo 2 do livro de Gênesis. Além das questões da obediência e confiança, havia um problema com a autonomia e responsabilidade, pois a proibição também pode simbolizar a ideia de que a autonomia humana deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos por Deus. E ao comer do fruto, Adão e Eva buscariam autonomia moral e, consequentemente, assumiriam a responsabilidade por suas escolhas. Em outras palavras, o conhecimento é uma forma de poder, e todo poder envolve responsabilidades. Como já dizia o tio Ben, grandes poderes envolvem grandes responsabilidades. Certa vez, perguntaram a um padre o porquê que era ruim usar drogas e como ele poderia saber se ele nunca usou. Ao que respondeu: muitas coisas nesse mundo não precisam ser conhecidas, mas somente aceitas. Trata-se, portanto, de uma questão de fé. Abordaremos o tema de fé posteriormente em outro vídeo.
Entendido estes conceitos, estamos prontos para decifrar o que é sabedoria. Podemos dizer que a sabedoria vai além do conhecimento, representando a capacidade de tomar decisões sábias e agir de maneira ética e prudente. Envolve uma compreensão profunda da natureza humana, da vida e das situações, permitindo uma orientação mais ampla e equilibrada nas escolhas e ações. Ela considera o contexto bem mais profundo, o contexto da cosmovisão. A cosmovisão refere-se a uma perspectiva ou conjunto de crenças fundamentais e pressupostos que uma pessoa, grupo ou cultura tem sobre a realidade, a existência, a natureza humana e o significado da vida. É uma estrutura mais abrangente do que simplesmente um conjunto de opiniões isoladas, envolvendo pressupostos básicos que moldam a interpretação do mundo ao redor. A cosmovisão influencia a forma como as pessoas entendem e respondem a questões fundamentais, como a origem do universo, a natureza da verdade, a moralidade, o propósito da vida, o bem e o mal, entre outros aspectos filosóficos e existenciais. Essencialmente, a cosmovisão serve como uma lente através da qual as pessoas interpretam a realidade e tomam decisões em suas vidas. No capítulo 2 do livro de Provérbios, encontramos: Pois o Senhor concede sabedoria, e de sua boca vem o conhecimento e o discernimento. Provérbios, capítulo 2 e verso 6. No capítulo 9 deste mesmo livro, lemos: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios capítulo 9 e verso 10. Note que o sábio rei Salomão deixa claro que a sabedoria se origina em Deus, portanto ela exige fé. Em um mundo repleto de desafios, incertezas e questionamentos, considerar a existência de Deus e seguir seus princípios emerge como uma fonte inigualável de significado e orientação. A crença em um ser transcendental proporciona uma base sólida, uma bússola moral que guia nossas escolhas e dá propósito às nossas vidas. A existência de Deus oferece um fundamento para valores universais, fornecendo um arcabouço ético que transcende as circunstâncias e as mudanças culturais. A ideia de que somos parte de um plano divino instila um profundo senso de responsabilidade e respeito pelas vidas ao nosso redor. Seguir os princípios divinos não apenas nos conecta a algo maior do que nós mesmos, mas também nos desafia a viver em harmonia com o próximo e a criar um mundo mais justo e compassivo. Além disso, a consideração da existência de Deus traz consigo uma fonte de consolo em momentos difíceis. A fé em um ser supremo oferece esperança, inspiração e uma perspectiva de que há um propósito maior mesmo nas adversidades. Enfrentar desafios com a convicção de que não estamos sozinhos, mas sob a proteção de um Deus benevolente, fornece força e resiliência para superar as dificuldades da vida. A busca espiritual também proporciona um caminho para o crescimento pessoal. A reflexão sobre os princípios divinos convida à autoavaliação constante, incentivando o desenvolvimento de virtudes como compaixão, humildade e gratidão. Esses valores não apenas enriquecem nossa experiência individual, mas também contribuem para a construção de comunidades mais solidárias e harmoniosas. Assim, considerar a existência de Deus e seguir seus princípios não apenas oferece uma base sólida para uma vida ética, mas também proporciona significado, consolo e crescimento pessoal. É uma jornada que transcende as fronteiras da existência cotidiana, convidando-nos a viver de maneira mais profunda e conectada a algo maior do que nós mesmos.
Um exemplo notável de sabedoria encontra-se na história do rei Salomão, descrita no livro de 1 Reis, no capítulo 3, e que o fez conhecido por sua sabedoria excepcional. No famoso episódio, duas mulheres trouxeram a ele um bebê, ambas alegando ser a mãe legítima. Diante dessa disputa emocional, Salomão propôs dividir a criança ao meio, dando metade a cada mãe. A primeira mulher aceitou a proposta, mas a segunda, agindo por instinto materno, implorou ao rei que desse o bebê a outra mulher em vez de feri-lo. Essa reação sincera revelou a verdadeira mãe, e Salomão, com discernimento notável, concedeu a criança à mãe que demonstrou um amor genuíno e desinteressado. Este julgamento sábio de Salomão ilustra a compreensão profunda da natureza humana e a capacidade de discernir a verdade mesmo nas situações mais complexas. Não somente reis e governantes, mas todos os seres portadores de livre-arbítrio também precisam de sabedoria para tomar suas decisões. Somos todos alunos na faculdade da vida. Por fim, resumirei estes 3 conceitos em 3 passos simples, que nos auxiliarão na tomada das decisões que nos envolvem. Passo número 1. Procure fontes confiáveis de informação e cuidado com o excesso delas. Lembre-se que elas trazem oportunidades, mas podem esconder perigos. Portanto, sempre diversifique e verifique as fontes. Escute especialistas, procure educação e alfabetização digital e mantenha a privacidade. Passo número 2. Tenha atitude. O conhecimento será adquirido com o tempo e com a vivência. Este passo envolve assumir riscos e disposição para trabalhar, mas a recompensa é uma vida confortável e prazerosa aqui nesta terra. Lembre-se de que ter pouca informação transformada em conhecimento é muito melhor do que ter muita informação e não ter conhecimento. Existem pessoas prósperas e até mesmo milionárias que mal sabem escrever o seu próprio nome, mas conhecem muito bem aquilo que se propõem a fazer. Elas são a prova viva do valor do conhecimento. Passo número 3. Coloque-se no seu lugar. Entenda que existe um Criador que governa o universo e que somos subordinados a Ele, ou seja, a seus princípios e valores. Considere o bem-estar dos outros em cada decisão tomada. A recompensa da sabedoria extrapola os limites deste mundo e deste tempo e nos capacita para vivermos pela eternidade.